Senhoras e senhores, está no ar mais um Sem Arenga Cast. Eu prometo que hoje não vamos ter arenga, com certeza absoluta. Mas antes de começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, o Sem Arenga tem o patrocínio da Vox2U, que é a maior e melhor escola de oratória da América Latina. Se você tem problemas de falar em público, medo do microfone, medo de enfrentar grandes plateias, você vai fazer o curso do Academy ou então do Oratória Master na Vox2U. Temos 3 unidades, Boa Viagem, Caruaru e aqui em Casa Forte, onde estamos gravando este podcast. Vox2U está aqui ó, na bio, você vai lá, procura um especialista. Posso dizer para você, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Ok? Vox2U, a maior e melhor escola de oratória da América Latina. Mas antes de mostrar a nossa convidada, de falar o que eu realmente quero ver fazer aqui, você é aluna da Vox2U. É aluna da... Qual é o curso que tu faz? Sou aluna da Vox2U. Da Academy? Não. Qual? Vox2U é o curso? O básico. O curso faço em Boa Viagem. E sou encantada pelo curso. Boa, oratória mudou é bom. completamente a minha oratória, a minha performance na comunicação, não só profissional, mas principalmente na relação interpessoal, dentro de casa mesmo, com os amigos. Eu acho que facilitou muito para transmitir aquilo que realmente eu quero transmitir. Bom, então a gente vai começar a falar agora porque a doutora Augusta Almeida veio. Cirurgiã vascular. Olha, é muito bate-papo que a gente vai ter aqui agora. Você é de onde, Augusto? Nasceu no Recife? De onde é que você nasceu? Eu sou de Pesqueira. Pesqueira, Sertão. Pesqueira. Ainda é Agreste, a última cidade. É Agreste. Isso. Depois Salgueiro, que já é o Sertão. Arco Verde. Arco Verde e Salgueiro. Ok. Sou de Pesqueira, Pernambuco. E nasci em Pesqueira, no interior, na realidade, nasci na cidade de Pesqueira, mas vivi toda a minha infância em uma... Simbres? Não, na realidade, num sítio na cidade, um sítio que pertence à cidade de Pesqueira. Tá. E desde a infância eu tinha vontade de... A tua formação foi toda em Pesqueira, do ensino médio, tudo? Isso. Na realidade, a minha infância, minha mãe era professora, e eu tive a oportunidade de aprender muito do que sei com ela, me alfabetizou. Em seguida, eu fui para a cidade, para Pesqueira, para estudar. Fiz todo o ensino fundamental, depois vim para Recife, fiz cursinho, depois fui fazer faculdade em Campina Grande. Campina Grande, rainha da Borborema. Boa cidade, eu adoro Campina Grande, adoro. São João, espetacular. E olha que é uma pernambucana falando, viu? Sem mágoas, Caruaru. Mas o Caruaru também é um grande São João. Maravilhoso. Mas, Augusta, o que levou você a fazer cirurgia vascular? Na família tem médicos? Hoje temos médicos, mas eu fui a primeira médica da família. Sim, como é que você acordou um dia e disse assim, eu vou ser cirurgiã vascular? Por quê? De onde surgiu a ideia? Eu sempre fui fazer faculdade em Campina Grande e quando na faculdade, já a partir do 3º período, quando eu entrei a primeira vez numa sala de centro cirúrgico, eu digo, nossa, é aqui que eu quero estar. Caramba. Maravilhoso você conseguir resolver, né? Você diagnosticar, após diagnosticar, você conseguir fazer o que realmente o paciente precisa, de uma cirurgia, e muitas vezes também os exames complementares. Então, depois eu fazer cirurgia geral em Natal, e cirurgia vascular eu fiz em Recife, aqui no Hospital da Restauração. Grande escola, né? Grande escola. Espetacular. E na restauração, assim, o que me fez fazer cirurgia vascular foi a diversidade de coisas que nós podemos fazer na cirurgia vascular. Desde a consulta, ao exame físico, ao exame complementar com ultrassom Doppler, a exames mais invasivos, como arteriografia, e também as cirurgias. Cirurgias mais invasivas, como correção de aneurismos, como também as cirurgias minimamente invasivas, como as cirurgias que a gente faz por endolaser, tratamento de varizes. Então, a gente tem um leque de
cirurgias que podem ser feitas na cirurgia vascular. Então, o que me deixa mais encantada é a diversidade. Você faz diversas coisas. E Augusta, quais são os sintomas que as pessoas às vezes ignoram para que ele tenha um problema, que tem um problema nas artérias, nas veias? O que é que as pessoas mais ignoram nesse caso? As pessoas ignoram os simples detalhes. Muitas vezes, minha perna está inchando um pouquinho. E deixa de lado, não observa. Então, um simples edema, um simples inchaço na perna, a perna aumentar de volume, começar a sentir uma dor, um cansaço, um peso, isso não é normal. Então, você tem que procurar um especialista, um cirurgião vascular, que realmente consiga te dar uma orientação quanto a isso. Por quê? Alguns pacientes começam a apresentar manchas, vermelhidão. Então, às vezes, nasce uma espinha, daquela espinha começa a apresentar uma inflamação, uma vermelhidão, às vezes é um furúnculo, como você mesmo falou, e começa a fazer uma celulite, uma inflamação grande. E às vezes leva pessoas, às vezes, até amputação de membros, até internamentos hospitalares. Que foi o caso, eu vou te confessar aqui, eu já falei muito pouco sobre isso. O meu pai, ele perdeu uma perna. Ele teve uma tromboangeite obliterante. Eu não sei se é isso. É isso mesmo. É isso? Tromboangeite obliterante. Obliterante. E a perna dele começou a ficar roxa. E na época, isso tem mais de 30 anos. E na época não estava tão avançada a medicina nessa área. Ele teve que fazer uma amputação abaixo do joelho. Senão... E a sorte que ele não era diabético. Diabetes. Quem tem diabetes, por exemplo, numa cirurgia vascular, quais são as precauções que a medicina tem que ter? Sim. Vamos lá. O diabético, ele precisa de algumas coisas importantes para ele atentar. Começou a ficar com o pé dormente, perdendo um pouco a sensibilidade. Usa o sapato, não percebe que aperta. O pé começa a mudar de cor, apresentou um calinho. Tudo isso é importante. Desidratação, o pé fica ressecado, porque facilita a formação de fissuras. E aí começa as bactérias penetrarem dentro do pé, levando à formação de infecção. No caso, alguns pacientes podem ter também doenças arteriais associadas como uma tromboangeite obliterante, poderia piorar ainda mais, porque ocorre a obstrução do vaso. Então, às vezes, você pode ter associação, paciente que às vezes fuma, bebe, então usa às vezes outras coisas. Obesidade. Olha. Tudo isso vai aumentando a formação de gordura nos vasos, obstruindo, entupindo aquele cano, se a gente imagina como se fosse um cano, e ele fosse enchendo de gordura e obstruindo distalmente, onde ocorre o quê? Não passa mais sangue. Se não passa mais sangue, aquela perna acaba ficando roxa, igual você falou. Isso. E para de funcionar a circulação arterial, levando muitas vezes, infelizmente, à amputação. Deixa eu então fazer uma pergunta. Você já chegou a algum caso assim para dizer temos que amputar? Sim, infelizmente, nós convivemos com essa triste necessidade de dar essa notícia. Mas eu costumo dizer o seguinte, na cirurgia vascular, nós primamos por salvar o membro. Nossa prioridade é salvar o membro. Tenta desobstruir, faz cateterismo, tenta tirar só o que realmente está acometido. Mas vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Isso. A gente não pode perder a vida do paciente. Perder um dedo, ninguém quer perder uma unha, quanto mais um dedo. Mas entre perder um dedo e perder a vida, a gente tira o mal pela raiz, que seria aquele dedo que está doente, mas deixa a vida. Seu pai, por exemplo, perdeu a perna. Hoje a gente tem as próteses você pode colocar, e a pessoa, hoje em dia, quantas pessoas não são atletas, correm na rua. Então, assim, Paralimpíadas, então, assim, a vida não para, não é porque você perdeu um dedo, uma perna, que a vida precisa parar. Agora, Augusto, qual é a diferença entre varizes, que eu queria perguntar para você, e vasinhos? Qual é a diferença desse? Porque, não, isso aí é um vasinho, isso é coisa... Não, isso aqui é variz. Qual é a diferença do varize para vasinho? A diferença... Primeiro, varizes e vasinho fazem parte de uma doença chamada insuficiência venosa crônica, como o próprio nome diz. Como é que é, rapaz? Eu gostei desse...
insuficiência venosa crônica. Como Nossa. o próprio nome diz, é uma doença crônica. Insuficiência é a veia que se torna insuficiente. Imagine que você tem uma encanação. O nosso corpo tem a encanação. O sangue que chega arterial é o sangue que chega da rua para a gente lavar as coisas. Sei. O sangue que sai seria o esgoto. Água potável e água suja. Então, as veias, elas devolvem o sangue de volta ao coração. Só que elas possuem válvulas, como se fossem aquelas portinhas de faroeste que abre e fecha. Quando você anda... Russian Saloon, pronto. E aí, a panturrilha, quando você anda, impulsiona o sangue para cima e essa válvula abre. Quando você relaxa a panturrilha, ela fecha. Quando você tem insuficiência, essa válvula quebra e torna-se insuficiente, como se fosse uma dobradiça de uma porta que abre e fecha. Aquela dobradiça quebra, o sangue começa a acumular lá embaixo, Sei. essa veia começa a dilatar, e então, os diâmetros dessas veias que vão trazendo o retorno podem ser muito fininhos, que são as veinhas fininhos, vasinhos, ou podem ser grossas. Aqui vou falar popular, aquela tripinha, né? Parece uma tripinha. Isso. Não é isso? Isso, aquelas tortuosas e dilatadas são as varizes. Então, o diâmetro. Então, a gente diz aqueles que parecem um risquinho de caneta. Aquele é uma telangiectasia ou uma veinha muito fina que a gente chama. São os vasinhos. Aquelas mais grossinhas que parecem um canudinho, isso. Elas já são varizes. Assim. Isso. Se você imaginar que tem mais de 0,2 milímetros, então você já pode começar a imaginar que tem uma varize ali. 0,2 já seria uma varize de fino calibre, e aí a gente estaria já tendo os vasos maiores. E o tratamento vai depender do tamanho desses vasos e as complicações também. Agora, Augusto, é hereditário? É uma doença hereditária? Varize é uma doença multifatorial. Explica. Então, pelo amor de Deus. Multifatorial, você pensa. Muitas coisas podem levar à formação de varizes. Genética, o pai ter varizes, a mãe ter varizes. Questão de atividade física, quem não faz atividade física, quem é obeso, com questão hormonal. Questão de sobrepeso, você está muito acima do peso, então as veias vão dilatar. Questões hormonais, então múltiplas gestações no caso das mulheres, certo? Questão de atividade profissional, então o porteiro passa muito tempo em pé. O cirurgião passa muito tempo em pé. Esses dois profissionais têm algo em comum, muito tempo em pé, que vai levar à formação de varizes. Quem passa muito tempo sentado? Isso que eu quero falar também. Também pode, porque a perna, o joelho, ele tem a capacidade de dobrar, de estender. Nosso cano, a veia, ela é reta. O ideal é que ela fique reta para o retorno voltar adequadamente. Se você passa muito tempo assim, o que acontece? O sangue acumula aqui e tem algo impedindo a passagem desse sangue, impedindo o retorno venoso. Então, acumula o sangue aqui. Então, quem passa muito tempo sentado ou muito tempo em pé vai ter maior facilidade de ter varizes. Eu vou fazer uma viagem longa de avião. 12 horas de avião. Qual é a minha precaução? De levantar de meia hora, usar uma meia... O que é que você sugere? Vai depender de alguns fatores. O tempo, 12 horas. 12 horas de viagem. Então, já tem indicação de fazer profilaxia. Fazer uma precaução. Essa precaução, eu vou fazer só com o uso de meia ou já vou precisar de medicação? Nesse caso, 12 horas já vai precisar de uma medicação. Por quê? Muito tempo. Então, a gente orienta geralmente. Claro, se não tiver nenhuma contraindicação, não for paciente que tenha tido AVC, algum sangramento recente ou não. Então, vai viajar esse tempo todo, mesmo você a cada hora levantando e andando pelo menos 10 minutos, imagina todo mundo no avião, de hora em hora levantando. Pronto, vai virar um shopping. Exatamente. Todo mundo passeando dentro do... Exatamente. E outra coisa, o espaço é muito limitado. Então, você muito tempo assim, o sangue pode acumular lá. Então, o frio também interfere nessa coagulação. Então, o ideal é que use meia, faça profilaxia, que a gente chama medicamentosa, em casos selecionados, porque tem algumas restrições. Alguns pacientes devem usar por um período mais prolongado e outros só durante a viagem, porque 12 horas é muito tempo. É a famosa trombose. Trombose. Meu Deus. Olha, eu queria falar de 2020, na época da pandemia. Sim. Aí você falou sobre atividade física. Nós passamos quase 2 anos, praticamente, ilhados ou então isolados. Teve aumento? Você notou aumento de problema vascular durante essa pandemia? Pós-pandemia, no caso? Aumentou a procura? Após a pandemia, muita coisa mudou.
Na realidade, o COVID por si só, ele já é uma doença trombogênica que causa trombos, coágulos. Isso. A vacina causa coágulos, a gente não sabe ao certo ainda não existe algo definitivo sobre o uso da vacina que aumenta o risco ou não de coágulos, mas a gente sabe que o COVID por si só, ele já é trombogênico. Então, assim, o COVID trouxe trombose arterial, trombose venosa e pulmonar. E isso trouxe consequências e realmente aumentou a procura. E outra coisa, as pessoas também começaram a conhecer mais, porque desconheciam uma doença tão grave quanto a trombose. Agora, o tratamento dessa trombose, qual é o tempo de um tratamento de uma trombose? Vamos lá. Eu passo... Há caso de internamento ou posso ser uma coisa... Não, vamos tratar em casa primeiro. Pronto. Como é que é feito? Excelente pergunta, excelente. E acho que é uma dúvida muito frequente dos pacientes. Trombose. Existe a arterial e existe a venosa. No caso da arterial, geralmente o tratamento é internamento hospitalar, muitas vezes cirurgia. No caso da venosa, que é a mais frequente, a gente pode sim fazer um tratamento, em alguns casos, a domicílio. Da seguinte forma, eu tenho uma trombose, a gente divide a trombose, que ela seja no joelho, acima do joelho ou abaixo do joelho. As tromboses que acometem as veias que estão abaixo dos joelhos, ela se considera menos grave. A trombose que acomete as veias acima do joelho, ela é considerada mais grave. Então, essas acima do joelho, geralmente, tratamento hospitalar. Essas abaixo do joelho, geralmente, tratamento domiciliar. Mas dizem que a nossa panturrilha é o segundo coração, porque abaixo do joelho é menos preocupante. Porque os vasos são mais finos e o coágulo, para se desprender, ocorre em menos de 30% dos casos. Então, nesse caso, você pode usar as medicações, os anticoagulantes, para que desfaça esse coágulo de forma segura. Você pode fazer a medicação em casa. Hoje, principalmente depois do Covid, não tinha como deixar um monte de pessoas com trombose internadas, nem tinha espaço dentro dos hospitais. Então, foi necessário estudos voltados para medicamentos que dissolvem esse coágulo, onde esses medicamentos permitiram o tratamento em casa, sem necessidade de internamento hospitalar para todos os casos. Bom, nós estamos mostrando durante as nossas entrevistas a cirurgia de varizes. A gente está rolando aí as imagens. É uma anestesia geral, é local, é hack? Qual é o tipo de anestesia que se usa para uma cirurgia vascular? Excelente. Atualizadíssimo, como sempre. Uma coisa muito frequente é a pergunta sobre a anestesia na cirurgia de varizes. Por sinal, por conta da história de Clara Nunes, aquela história que morreu... Eu ia falar nisso. Na cirurgia de varizes. Eu ia falar sobre Clara Nunes agora. Impressionante. Vamos lá. Clara Nunes, para quem não conhece, Clara Nunes foi uma grande sambista, cantora maravilhosa. Que morreu durante uma cirurgia de varizes. Ela teve, na realidade, uma reação anafilática durante o procedimento, durante a anestesia. O choque anafilático. O choque anafilático durante a anestesia. Que a droga que foi utilizada na época, por sinal, já foi retirada do mercado na época e hoje em dia não existe mais. Então, não precisa de medo mais, tá, gente? E qualquer pessoa pode ter uma reação anafilática. Claro que existem os cuidados para isso. Então, hoje nós temos diversos tipos de anestesia. Nós temos anestesia local, com intumescência, que é uma das que a gente utiliza mais para que o paciente faça o procedimento, por exemplo, com endolaser a gente utiliza muito, porque os pacientes hoje precisam que retorno às atividades imediatas, muitas pessoas são autônomas, não podem parar de trabalhar. Faz anestesia, faz o procedimento, anestesia local, vai para casa. Outros pacientes precisam de uma raquianestesia, que é aquela anestesia lá na espinha, que fala, lá na espinha. Mas a gente sempre preza por uma sedação, para que o paciente fique relaxado na sala de cirurgia, até porque aquele tic-tac, aquele barulho das máquinas, para a gente é normal, mas para você é aterrorizante. É aterrorizante. Olha, é muito aterrorizante para mim aquilo. Eu costumo fazer o seguinte, todos os meus pacientes que foram operados por mim sabem, toda vez eu coloco uma música, qual a música você quer? Então a gente tem a trilha sonora do paciente, coloca, porque isso faz com que ele relaxe, faz com que ele se sinta acolhido e tranquilize aquele momento que é tão importante e que muitas vezes causa muita angústia. Sei. E é o momento da anestesia para que a gente consiga fazer a cirurgia com tranquilidade. Tá. Então qual é a hora que você diz para o paciente? É cirúrgico, vamos agora, porque senão a coisa pode piorar. Das varizes, pode vir uma trombose, o que a gente já falou, se não tiver um tratamento? Porque tem gente que convive. Não, para mim,
eu não vou fazer não, eu vou conviver com isso, a minha idade já... Tem essa negócio da idade, eu não vou mais para a praia mesmo, não vou usar biquíni. Essa é uma grande ilusão isso. Não é a idade que define o momento de você ser feliz. Pois é. É você que decide. E o tratamento consiste na felicidade de você não sentir mais dor. Então, o momento ideal é aquele momento que o paciente está preparado. Mas existem alguns momentos que sim, pacientes estão em risco de ter trombose. Pacientes que têm veias muito dilatadas. Que já têm... algumas vezes já tiveram tromboflebites, que é uma trombose inicial. Esses pacientes têm total indicação de tratar quando a safena é doente. Então, esse tipo de paciente precisa tratar. As varizes. Eu posso ter, não vou ter trombose. Não significa que só porque você tem varizes vai ter trombose, mas você tem um fator de risco aumentado. Possa ser uma pessoa que não tenha uma varize e tenha trombose. Mas você que já tem um fator de risco, que são as varizes, com certeza as suas chances são maiores. Então, é sim importante tratar, principalmente se a safena for doente. Bom, eu queria saber se há tratamento, assim, minimamente, mas minimamente mesmo, sem precisar de cirurgia. Sim. O famoso tratamento paliativo. Não, vamos tratar assim que vai melhorar. Existe isso? Existe tratamento minimamente apenas com medicação e meia em casos selecionados, onde o paciente tem uma indicação proibitiva de cirurgia. A gente pode tratar, o paciente tem medo, não quer operar, a gente pode fazer sim. Orientação sempre de atividade física, para ganhar massa muscular, fortalecimento muscular, uso de meias compressivas, uso de algumas medicações que vão estar ajudando no retorno venoso. Mas se a safena é acometida, a gente tem sempre a preocupação de risco de abrir feridas nas pernas, então é importante tratar, porque essa safena pode sim vir a desenvolver uma ferida, a mancha nas pernas, varizes mais calibrosas e aumentar assim o risco de trombose também. E como é que o estresse, a gente está vivendo uma época tão louca, né, Augusta? O estresse, a vida difícil, o estresse contribui também para as varizes, para esses problemas circulatórios. Eu queria te ouvir sobre isso. O estresse contribui para os problemas circulatórios da parte arterial. Por exemplo, o estresse ele é inflamatório. Então, também. Você estressado, você pode desenvolver fatores inflamatórios, aumento de cortisol, que são hormônios que são mais inflamatórios, e você pode desenvolver aumento de placas, ateromatose, risco maior de infarto, risco maior de AVC, às vezes o uso de estimulantes como energéticos, não dormir direito influencia, porque o sono não regulado pode influenciar também. Então, juntando isso, ainda às vezes alimentação desregrada, obesidade, tabagismo, etilismo, hipertensão e diabetes, é um caminho que leva, sim, a um dano vascular que muitas vezes é irreversível. Olha, há uma febre hoje na musculação para pessoal que faz atleta de excelência. Corre, né? Que você tomando tadalafila de 5 miligramas, que é um vasodilatador, melhora a performance durante um treino de musculação. Você acredita nisso? Na realidade, é um vasodilatador. É um vasodilatador. Na realidade, não se deve fazer isso. Isso é totalmente proscrito. Mas, indiretamente... Você está sabendo que muita gente está usando não para função erétil, mas para melhorar a performance. Não existe estudos autorizando isso. Sei. O que a gente sabe é o seguinte, realmente, é uma droga vasodilatadora, então ela vai ofertar, assim, melhor, chegada de sangue mais rápido lá. Sei. Mas, assim, não se deve, não é indicado o uso de tadalafila. Mas não seria bom também para circulação nas pernas? Não, porque como ele é um vasodilatador, se você tem varizes, então pode aumentar a congestão venosa. Não é todo mundo que pode. Por exemplo, se você é um corredor e usa a tadalafila, tem as veias, se você não usa uma meia, aí você faz muito acúmulo de ácido lático na região da panturrilha, porque tem muitos... ocorre a vasodilatação, então pode ocorrer uma congestão venosa ali. Então, assim, não é realmente indicado, porque existem as complicações. Ele tanto vai dilatar as artérias quanto as veias. Bom, Augusta, em toda especialidade, a gente vê avanços. Na tua especialidade de cirurgia vascular, quais são os avanços que você vê no futuro
para cirurgia vascular? O que, que nós já temos hoje e que você vê no futuro que vai dizer assim, vai ser muito melhor? Com certeza. Hoje, os tratamentos minimamente invasivos, aqueles que você tem o procedimento apenas com uma punção, um furinho, tipo o furinho de uma agulha. Você consegue tratar toda uma veia, fazer um cateterismo, então, minimamente invasivo, onde você tem o retorno às suas atividades imediatamente. Isso, menor risco de infecção, menor risco de hematoma, risco de complicações. Então, assim, isso é o avanço, isso é o futuro, e está aí. Então, a gente tem disponível aqui na cidade, tratamentos excelentes. Sim. E, assim, a vascular é uma especialidade que trabalha com várias coisas e junto de várias especialidades. Então, a gente consegue navegar por vários outros caminhos, onde a gente consegue estar ajudando também outros profissionais da neuro. A sua área daqui para baixo. Não, não é só daqui para baixo. Vascular, onde tiver vaso. Pois é isso que tá. Vamos lá, me dá uma. Por exemplo, um paciente que teve um AVC e tem uma placa no pescoço, a carótida, nosso corpo, do coração saem vasos para o pescoço. A carótida é uma artéria que leva o sangue do coração para o pescoço, para a cabeça, que aí a pessoa que tem AVC é porque entupiu, por exemplo, a artéria que vai para o coração, que vai para a cabeça. Sei. Então, quando a gente tem o entupimento desse vaso, a gente vem, faz uma cirurgia, abre aqui o pescoço e tira essa placa, ou a gente vem por cateterismo, faz um furinho na virilha, sobe até lá, coloca um estentezinho dentro da artéria e abre essa artéria, para que passe o sangue para o cérebro e a pessoa não fique com... Eu pensei que isso era coisa de neurocirurgião. Se for dentro da cabeça, sim. Se for no pescoço, é o vascular. É o vascular? É o vascular. É o vascular. Braços. Braços. Por exemplo, aqui, tá vendo? Essa veia aqui, existe uma diferença. Existem veias doentes e veias aparentes. Você é uma pessoa que malha. Isso. Essa daqui é a veia cefálica, linda, maravilhosa. Para a gente que é vascular, isso, para quem dói é para fazer exame de sangue. Aqui, excelente, por exemplo, paciente que é renal crônico, que faz hemodiálise. A gente pega essa veia aqui, junta com a artéria e faz uma fístula para que ele consiga fazer a filtração através da máquina. O vascular também que faz. Também? Também. Agora, me conta o teu dia a dia. Como é o dia a dia? Todo dia você tem cirurgia vascular? Todo dia? Não. Não? Meu dia a dia é bem dinâmico. Tanto faço ultrassom, que é exame, como faço cirurgia, como faço aplicação, como faço ambulatório, consultas. Então, assim, é evolução de pacientes internados. Então, a gente tem uma dinâmica bem recheada. Por exemplo, vou precisar fazer uma abordagem de coluna e preciso que o cirurgião vascular libere os vasos para chegar na coluna, por exemplo. Então, existem abordagens onde o cirurgião vascular faz uma abordagem para permitir que a outra especialidade chegue no acesso, no local, para fazer a cirurgia dele. Tá. Então, existem várias coisas. Agora, qual foi o caso, assim, na tua área mais desafiador, assim, da tua carreira? Lógico, sem violar a privacidade. Eu posso dizer que do meu caso, como jornalista, mais desafiador foi cobrir uma rebelião no presídio Aníbal Bruno. Nossa. É um desafio, cada profissão tem o seu desafio. No teu caso, qual foi o caso mais desafiador da tua carreira até agora? Eu acho que um caso mais desafiador, ele envolve também uma parte psicológica, né? O lado sentimental da gente. Um paciente, eu estava no plantão, também de cirurgia vascular, e o paciente chegou com um aneurisma roto, que na barriga, um paciente tabagista, fumava há muito tempo, e ele tinha uma dilatação na barriga. E essa dilatação era muito grande e tinha rompido, ou seja, ou ele operava ou ele morria. E ele chegou só. E ele precisava ser operado de urgência. E eu fui falar para ele que ele precisava operar, caso não operasse, ele iria morrer, né? Vinha a óbito. Vinha a óbito. Então, a cirurgia, ele precisaria fazer uma ligação, falar com algum familiar, para que a gente informasse a situação, que era uma cirurgia de urgência, não dava para esperar os familiares chegarem. Caramba! E quando eu falei para ele isso, eu perguntei, o senhor quer fazer uma ligação? Eu expliquei tudo, ele disse, qual a chance que eu tenho de sobreviver? Ele tem em torno de 5% de chance de sobreviver. Ele disse, não quero fazer nenhuma ligação, não.
Aí eu disse, por que a senhora não quer fazer? Não, ela disse, porque a senhora não vai me deixar eu morrer, não. Nossa, então ali eu Caramba, me arrepiei. Caramba! Ainda hoje me arrepio. Aí eu saí dali chorando. Quando eu saí, a gente tem que salvar esse cara, a gente tem que salvar esse cara. Salvou. E meu amigo estava voltando, ele tinha infartado, estava voltando do plantão. Aí eu disse, olha, a gente tem um aneurisma agudo, a gente tem que salvar esse homem. Aí ele fez, tu tava de brincadeira, né? Eu acabei de infartar, tô voltando agora, tu quer que eu infarte novamente? Eu disse, não, a gente vai salvar ele. E graças a Deus assim foi. A gente precisou fazer um clampeamento logo abaixo aqui do diafragma, que a gente chama, reimplantar as renais, porque pegava os rins, e revascularizar distalmente os membros. E graças a Deus ele saiu bem, precisou fazer um pouco de hemodiálise, depois recuperou também, e foi uma grande vitória. Mas o que me deixou mais intrigada e mais tensa no procedimento foi o fato dele confiar em mim. Não sei se ele realmente confiou, jogou a pedra, mas ele disse assim, com uma seriedade, uma firmeza, não, porque a senhora vai me salvar. Então, realmente, eu acho que foi Deus falando assim. Teve um reencontro? Já teve um reencontro? Depois eu fiquei visitando, né? Ele foi bem tenso. Que coisa. Bom, aí a gente tá falando de varizes, vasinhos, etc. Adolescente tem problema de varizes? Tem. Varizes não tem obrigatoriamente idade. Já peguei adolescentes, 13 anos, principalmente pacientes obesos. É a maior incidência de pacientes obesos, principalmente fatores genéticos familiares. Então, às vezes, a formação dos vasos, ela está muito correlacionada à história genética. Que a gente já falou sobre isso. A gente falou, a obesidade. Então, não tem a questão só da idade. Então, a gente sabe que com o passar da idade, quanto mais velho fica, maior o número de varizes vão surgindo. Mas adolescentes também podem ter. 14, 15, 16, e já operou? Você já operou? Nesse caso, a gente fez tratamento menos agressivo, porque eles são mais... Os adolescentes hoje em dia, eles são mais atentos, né? Eles têm esse E o processo de recuperação é mais rápido também, né? Por ser adolescente, né? Agora, cara, eu fico impressionado com essa história que tu falou aí desse... Do senhor, me lembrou muito meu pai. Foi quando o médico reuniu a família, eu era praticamente adolescente, né? Aí disse, vamos ter que amputar. Agora, na medicina, como é que funciona essa psicologia? E se um membro da família disser, não, eu não quero que ampute, como é que fica isso? Já passaste por algum caso desse? Já. Não vamos amputar a perna do meu pai, pronto. Já. E o outro dizer, mas eu quero que ampute. Como é que fica aí a psicologia da doutora Augusta Almeida nesse caso? Pois é. Domingo, enfrentamos uma situação como essa. Parece que eu acerto as coisas. Parece que eu acerto as coisas. A filha do paciente, o paciente teve um AVC, infartou e precisava primeiro resolver o problema do coração para depois resolver a questão da cabeça e tal. E depois da perna, porque a gente, quando infarta, o coração e o cérebro são mais importantes que uma perna. Com a história, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. E eu falei isso para ela, vamos resolver logo a questão do coração, quando ele estiver bem, para não morrer na cirurgia. Ela, não, eu prefiro, se fosse eu preferia morrer do que perder uma perna, então por mim amputa. Por mim, coloca ele em sala para operar. E o filho disse, não, eu não aceito. Então, o filho aceitava a amputação, a filha não aceitava a amputação. Então, a gente teve de reunir todos os filhos, reunir os médicos assistentes e entrar em uma resolução, onde se você tem todos os filhos, você precisa chamar todos os filhos e tentar, de alguma forma, entrar em um acordo onde não traga nenhum mal para o paciente. E alguém dos filhos tem que se tornar responsável pelo caso. Se o único filho, que é a pessoa responsável, e o paciente não for mais responsável por si, quem responde é aquele filho. Se o filho não aceita a amputação, não será amputado. Tá. Augusto, na tua ala cirúrgica, quantas pessoas trabalham contigo? Tem a instrumentadora, é pessoa de confiança, tem um anestesista. Nossa. Você trabalha só com um anestesista, com uma instrumentadora. Como é que é a doutora Augusta nesse caso? Eu costumo dizer que a equipe cirúrgica é uma grande família. Isso aí. É onde você precisa segurar na mão.
O anestesista tem que ser de extrema confiança. A sua instrumentadora tem que ser aquela que você, quando faz o sinal com a mão, ela já sabe o que você quer, sem você precisar falar na hora da cirurgia. Cara. Então, é uma sintonia de extrema importância. É uma orquestra. Uma orquestra. Se alguém desafinar, dá errado. dá errado. Dá errado. E o cirurgião é o responsável. Então, tem que estar todo mundo afiado. Então, eu tenho 2 anestesistas que operam, que anestesiam para mim, e temos o segundo cirurgião. Nenhum cirurgião opera só. Todo cirurgião tem de ter outro cirurgião tal qual você. Não, peraí. Tem 2 cirurgiões? Imagina Mas se isso em qualquer cirurgia. Por exemplo, eu vou operar. Cara, isso é para mim Então, eu preciso do anestesista, instrumentadora, uma circulante na sala para dar os materiais. Preciso do cirurgião principal da cirurgia, seja o cirurgião vascular, primeiro auxiliar, que tem que ser outro cirurgião vascular também. E posso até precisar de um terceiro cirurgião vascular. Veja, eu preciso de um campo, alguém que afaste para poder eu fazer os procedimentos, que me auxilie. E tem que ser alguém que saiba fazer exatamente o que eu sei fazer. Porque se imagina, se eu passo mal na cirurgia e o paciente está aberto, quem cuida dele? Se eu desmaio, o paciente vai morrer na sala? Não. Alguém tem de assumir aquela cirurgia. Mas espera aí, deixa eu só... Mas autonomia, vamos dizer, cirurgião vascular chefe. Sou eu. É você. Isso, é o cirurgião. Aí existe o primeiro auxiliar. Certo, que é o copiloto. É o copiloto, ele vai te ajudar, mas a cirurgia é sua. Quem define tudo é você. Tudo é você. O fio que vai usar, a compressa que vai usar, tudo você decide. Então, quanto você vai utilizar de soro, tudo é sua responsabilidade. Então, você vive sob pressão a todo instante. Ó, eu te acho uma pessoa assim... com uma espiritualidade muito boa. Isso você me passou isso quando a gente se conheceu na formatura. Por isso que eu estou te convidando aqui. Você faz cirurgia para o povão, para as pessoas que não têm a condição. Como é isso, doutor? Você falou da espiritualidade e eu sempre, antes de entrar em toda a cirurgia... Eu te vi quando eu te vi, eu senti isso. Eu peço sempre a Deus proteção e discernimento para Amém. tomar a decisão correta. Glória a Deus. E, sim, já trabalhei na restauração, trabalhei no Dom Helder, trabalho no português também, mas no serviço SUS também, Dom Helder. E a gente faz lá cirurgia de amputação, de pé diabético, pacientes que chegam com aneurisma. Então, a gente tem, sim, esse atendimento de pacientes que necessitam de um atendimento do SUS. Que eu costumo dizer, não é porque é o SUS que tem de ser ruim. Não. É SUS, ele precisa ainda mais de acolhimento. Eu vou te contar uma coisa de uma UPA. Pô, rapidinho. A minha diarista chegou com uma dor imensa na barriga. Aí eu falei, nisso, o que está acontecendo? Não sei, uma dor. Eu moro em Boa Viagem. Peguei o carro, levei ela na UPA da Embiribeira. Ela gritando de dor. Augusto, foi impressionante. Quando eu cheguei na UPA, a primeira coisa, botaram logo uma pulseirinha vermelha, aquela pulseirinha. Já foi imediatamente para tomar um Buscopan, acho que é Buscopan isso, ou Plasil. Né? O atendimento não demorou 10 minutos. Para você ver como às vezes tem um certo preconceito, não é SUS, que não, UPA nada. O atendimento são profissionais maravilhosos, que são dedicados. Eu até rendo aqui uma homenagem aos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, aos médicos das UPAs, que esses são os guerreiros. Esses são guerreiros que eles enfrentam cada barra, agressões. Você sabe melhor do que isso, melhor do que eu sobre isso. Mas, Augusta Almeida, eu quero te desejar um sucesso, que siga nessa carreira brilhante que é a sua. O papo foi bom? Foi excelente. E parece que você estava adivinhando aí várias coisas. Impressionante. Sintonia total. Tá. Gente, nós conversamos aqui com a cirurgiã vascular, doutora Augusta Almeida. Se quiser seguir ela no Instagram, pode seguir. É doutora... Augusta Almeida Vascular. Augusta Almeida... Tem um DR? Não, é só Augusta Almeida Vascular. Augusta Almeida Vascular. Segue lá a doutora Augusta Almeida Vascular. Aqui assim, ó. Tá bem de ver também, viu? Olha aqui. Olha aqui.
Obrigado. Um beijo no coração. Valeu.